Ei, chega mais perto. E se eu te contar que a história do transplante de medula óssea começa muito antes da medicina que conhecemos hoje? E que ela passa por alquimia, sacrifícios, guerras e um novo entendimento sobre o corpo humano. Oiê, sou o Victor, pesquisador e comunicador científico aqui em Genion. E hoje a análise é genética, mas a história é sobre o transplante de medula óssea, uma técnica super moderna baseada em compatibilidade genética. Mas para entender isso, a gente precisa voltar ao tempo em que o sangue era a alma e os ossos cofres da vida. E quando a genética e a história se cruzam, vem aí uma fofoca científica genial. Desde os primeiros registros de civilização, o ser humano alimenta a ideia de que algo dentro de nós mantém a vida. Desde os templos egípcios até os altares das igrejas, o sangue sempre carregou um peso simbólico enorme, quase como se fosse a própria alma escorrendo pelas veias. No Egito Antigo, acreditavam que o Ka, uma das partes da alma, circulava no corpo com sangue. Na mitologia grega, o sangue era visto como o veículo da Psique, uma divindade que representa a personificação da alma. Por isso, o sangue dos sacrifícios tinha poder simbólico. Os mortos no reino do Deus Hades podiam reviver momentaneamente ao beber sangue. Muitas culturas indígenas na África, Américas e Oceania também consideram o sangue como uma essência espiritual, ou veículo da força vital. Algo tão poderoso que precisa ser respeitado em cada gota. Essa ideia também está presente no cristianismo. Os hebreus, na Bíblia, diziam que a vida está no sangue. Mas durante a Idade Média, o sangue virou assunto dos alquimistas, praticantes de uma disciplina mística e experimental que mistura filosofia, química e misticismo. Acreditava-se que o sangue carregava propriedades místicas e que passar sangue de uma pessoa para outra poderia curar doenças ou até transferir a juventude. Sim, eles tentaram. E deu tudo errado, muitas vezes, mas não sem deixar um rastro de tentativas, rituais e um pouco de sangue pelo caminho. Depois veio um movimento que sacudiu a Europa entre os séculos 17 e 18. O iluminismo valorizava a razão, a ciência e a liberdade individual, enquanto questionava a fé cega, as tradições e o poder absoluto dos reis. Nesse momento, a forma de enxergar o corpo humano também mudou. Ele deixou de ser visto como um mistério divino e passou a ser tratado como uma máquina. E como toda máquina, poderia ser desmontado, estudado e talvez consertado. Se uma peça falha, por que não trocá-la? Essa mudança de visão de mundo abriu caminho para muitas ideias malucas e outras geniais. Nesse modelo de pensamento, nasceu a ideia de transplantar partes do corpo. Será mesmo que só nasceu aqui? Olha que curioso. Essa ideia de substituir partes do corpo já existia há milênios, em várias mitologias, como na tradição hindu, onde o deus Ganesha, mencionado em textos sagrados desde o século I a.C., era um menino que teve sua cabeça trocada após ser decapitado pelo seu pai, ganhando uma nova do animal mais próximo e podendo voltar a viver normalmente, uma espécie de transplante divino. Ou seja, bem antes da ciência pensar em transplante, a imaginação humana já flertava com essa ideia de reconstituir o corpo, fosse por magia, por fé ou por mito. Mas na realidade, ainda tínhamos um problema. O corpo rejeitava o que não era seu, como se o corpo soubesse que aquilo não era dele. A medicina avançava, mas esse problema persistia. Tecidos transplantados morriam, órgãos falhavam. Era como se o corpo gritasse: "Isso não me pertence." A resposta estava em uma área que ainda era um bebê: a imunologia. No final do século XIX e início do século XX, a imunologia começa a revelar um sistema complexo. O que é eu e o que é o outro dentro do corpo? Um cientista chamado Carl Landstein nos dava a primeira grande pista disso. No início do século XX, ele mostrou que havia diferenças no sangue de diversos indivíduos e classificou os primeiros grupos sanguíneos. Sabe, os tipos A, B e O? Com esse conhecimento acumulado, há vários outros, a transfusão de sangue passou a ser uma prática segura e eficaz. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial e depois na Guerra Fria que a ciência foi lamentavelmente colocada a serviço da destruição e, ironicamente, da reconstrução. A ciência, que por muito tempo foi instrumento para avançar no conhecimento das coisas, foi cooptada aqui como estratégia militar. Naquele contexto, ela servia não só para dominar, mas também para salvar o que a própria guerra destruía. Vários centros de pesquisa dos Estados Unidos foram incentivados a investigar os sistemas sanguíneos, mas não vai achando que era para cuidar dos feridos de guerra. Era mais como uma tecnologia de sobrevivência em um mundo à beira do colapso nuclear. Pensa comigo, era uma questão estratégica. Se conseguissem restaurar corpos feridos pela radiação das armas químicas, poderiam não só vencer uma guerra, mas também mostrar força ao mundo. É nesse momento que surge uma ideia ousada. Se a medula óssea for destruída, será que conseguimos curar ela com células de outro corpo? Meio que pegar a medula de um corpo saudável e transplantar para outro corpo doente? É nesse caldo tenso, político, científico e até existencial que a ciência avança não apesar, mas pelas contradições sociais. E depois de muitos testes e muitos fracassos, surgiram os primeiros transplantes de medula óssea em humanos, pelo menos relatados pela ciência.
E é claro que a gente vai falar sobre eles, mas essa história fica pro próximo capítulo. Gostou desse conteúdo? Então deixa aqui o seu comentário, compartilha com quem ama a história da ciência e segue a gente para não perder o resto dessa saga. Porque entre o Gênio e outro, uma boa história. Até a próxima fofoca genial.